Olá pessoal, sou o seu professor de Física e continuando a nossa série de Eletrodinâmica, hoje eu quero falar com vocês sobre potência elétrica. Ou seja, a potência relaciona a energia transformada em um intervalo de tempo que ele gastou para essa transformação acontecer. Matematicamente, a gente pode escrever que este conceito de potência é uma equação onde nós temos a potência, é a razão entre a sua energia pelo intervalo de tempo. Mas vamos entender isso melhor de uma forma detalhada? Então vem comigo. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get... Potência é a variação da sua energia pela variação do tempo. E como é sabido por vocês, a energia nós trabalhamos com joule e o tempo em segundos. Logo, nós temos que potência é o joule por segundo, que implica ser watt. Isso é uma homenagem a James Watt, que foi o cara que contribuiu para desenvolver o conceito de potência. E o que significa isso? Significa, meus jovens, que quantos joules de energia são transformados a cada segundo. Meu jovem, um exemplo bem bacana para a gente entender é uma lâmpada quando ela está ligada, uma lâmpada de um filamento de 60 watts, ou seja, a cada 1 segundo, essa lâmpada que ficar ligada, ela vai converter 60 joules de energia elétrica em uma energia luminosa e também uma energia térmica, calor, pessoal. Pois ao esquentar a lâmpada, ela vai converter parte dessa energia elétrica em uma energia térmica, tudo bem? Agora eu quero mostrar alguns outros exemplos de aparelhos que fazem essa conversão de energia elétrica em outra forma de energia, que são vários tipos de energia. E eu quero começar aqui com o exemplo do chuveiro, esse carinha aqui, ó. Ele transforma energia elétrica em energia térmica, pois ele tem essa função de transformar uma energia elétrica em uma energia térmica de aquecimento da minha água, não é isso? E essa transformação acontece porque ele tem uma resistência interna, do qual seu objetivo é de esquentar a água. Outro exemplo bem legal é a TV. Também transforma energia elétrica em uma energia luminosa, isso para a imagem seja formada na tela, e também transforma a energia sonora. E não esquecendo que também nós temos uma energia térmica aqui, viu, pessoal? Pois todo o aparelho ele sofre um aquecimento. Aquecimento esse que é uma energia, vamos se dizer, para essa situação dissipada, que é o seu aquecimento. Outro exemplo bem bacana, a gente pode pensar, seria o ventilador. Ele transforma uma energia elétrica em uma energia mecânica, que é o movimento das suas pás. É isso mesmo? E também, novamente, essa energia na forma de calor, que é chamada de energia térmica. Meu jovem, te chama a atenção aqui que todos esses aparelhos que eu apresentei, eles convertem parte da sua energia em energia térmica ou toda a energia elétrica em energia térmica, como é o caso do chuveiro. E este aquecimento, às vezes, é um efeito secundário, ou seja, que não é desejado e que às vezes até atrapalha o desempenho do nosso aparelho. E um exemplo bem clássico para vocês entenderem seria o caso de um computador, porque ao aquecer o seu processador, ele tem que ser resfriado pelo dispositivo chamado cooler, que foi criado para resolver o problema de superaquecimento de determinados componentes que há no meu computador.
Por outro lado, o aquecimento é um efeito desejado. Às vezes, como é o caso do chuveiro elétrico, a torradeira, o ferro de passar roupa e etc. Esses são exemplos de aparelhos que convertem energia elétrica em uma outra forma de energia. Melhor dizendo, outras formas de energia. E para fazer o cálculo da potência, do qual nós sabemos que potência é a razão entre a variação da energia pela variação do seu tempo, não é isso? Mas eu quero aplicar agora o cálculo de potência em outros aparelhos e a circuitos elétricos. E para isso nós devemos aplicar equações que possam permitir calcular a potência a partir dos parâmetros do circuito ou parâmetros do meu circuito. E para esta ocasião eu estou me referindo à tensão, resistência e à corrente elétrica. Veja a nossa figura que representa um circuito bem simples, do qual nós temos uma fonte de uma tensão V, dos dois polos, um polo positivo e o outro polo negativo. E um aparelho elétrico ligado a este circuito. Portanto, a tensão que está sujeito a este nosso aparelho é uma tensão V e que nele vai circular uma corrente que nós vamos representar por corrente I. Sendo assim, a potência desenvolvida por este aparelho ele pode ser dado por esta equação. A potência é o produto da tensão vezes a sua corrente. Potência elétrica em watt, a tensão volt e a corrente em amperes. Logo, esta é a nossa primeira equação, meu jovem, para se calcular a potência elétrica. Lembram que no início da aula eu falei que todos os aparelhos sofrem algum tipo de aquecimento quando eles são percorridos por uma corrente? Isso é um fato, não é isso? Da qual eu apresentei alguns exemplos e pelo menos uma parcela dessa energia elétrica, ela se converte em uma energia térmica, não é isso? Não foram esses os passos? E isso acontece por causa de um fenômeno chamado de efeito Joule. Você sabe o que é um efeito Joule? O que implica essa palavra tão simples, mas com um conceito formidável? Vamos entender isso. O efeito Joule é a transformação de uma energia elétrica para uma energia térmica. Mas te pergunto, por que isso acontece? E para responder o porquê, o motivo disso acontecer, ou seja, o efeito Joule, nós devemos pensar num condutor microscopicamente. Melhor dizendo, pensar numa estrutura atômica desse resistor. E sabemos que a resistência elétrica ela é oferecida pela estrutura de átomos deste meu resistor. E quando uma corrente circula por ele, pelo resistor, as cargas em movimento vão se colidir com os átomos deste resistor e, consequentemente, eles vão transferir energia elétrica para os átomos do resistor. O efeito disso é que as colisões aumentam a agitação dos átomos do meu resistor e essa agitação dos átomos, das partículas, nada mais é que a temperatura. E lembram na nossa aula de termometria que temperatura é a medida do nível da agitação das suas partículas de um determinado corpo. Portanto, se eu estou fazendo as cargas elétricas da corrente se colidirem com os átomos do meu resistor, e essas colisões aumentam a vibração dos meus átomos. E isso implica que eu estou aumentando a temperatura. Ou seja, estou convertendo energia elétrica em uma energia térmica para aumentar a agitação dos átomos no meu resistor. Isso é efeito Joule, pessoal. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em uma energia térmica devido a uma passagem de uma corrente elétrica em um resistor. E para este caso, apresentei aqui uns tipos de resistores
com 40 amperes, neste caso, desse fusível aqui, um dispositivo encontrado muito em carros, e esse outro aqui, um fusível, ou seja, um dispositivo de segurança. Veja que esse fusível aqui, ele é uma cápsula que contém um fio condutor em seu meio, e esse fio condutor ele tem a função de receber uma corrente elétrica até um valor que não irá danificar o seu funcionamento, certo? Bom, sendo assim, nós podemos entender que cada fusível ele tem sua especificação, um valor máximo de corrente elétrica que ele pode suportar. Quando a corrente ultrapassa o valor máximo, o aquecimento desse fio por efeito Joule vai ser tão grande que, no caso, esse nosso fio aqui, ele se funde, se derrete, há um rompimento dele. E consequência disso, desse rompimento, haverá uma interrupção do meu circuito, protegendo o meu aparelho. Portanto, isso nos leva a entender que o fusível é um dispositivo de segurança, ou seja, ele tem a tarefa de permitir que entre no circuito uma corrente máxima que o circuito é capaz de comportar. Logo, se ultrapassar essa corrente da qual o meu circuito é capaz, melhor dizendo, uma ameaça ao meu circuito, ao que poderia queimar o nosso aparelho, esse fusível se rompe, impedindo a passagem da corrente e protegendo todo o nosso circuito. Depois é só você pegar e trocar esse fusível, que custa alguns centavos, um preço bem considerável mesmo, e o meu aparelho já estará protegido novamente. Agora vamos para a nossa figura, onde nós temos um resistor ligado ao meu circuito. E eu também posso calcular a potência dissipada por esse resistor, ou seja, eu posso calcular a taxa de conversão de energia elétrica em uma energia térmica através do efeito Joule. Olha que bacana, pessoal. Vamos entender isso passo a passo, tá legal? Então vejam que, partindo desta equação do qual eu já apresentei para vocês, onde a potência é o produto da minha tensão vezes a minha corrente, eu posso deduzir mais duas equações com essa fórmula de potência. E isso é a potência de um resistor através do efeito Joule, utilizando a lei de Ohm. Lembra na aula de resistência elétrica que a gente viu que a tensão é o produto da resistência vezes a sua corrente? Logo, nós temos aqui, quem é a tensão? RI. Vamos levar esse cara para cá, vai ficar potência é igual a resistência vezes a corrente e a corrente. Melhor dizendo, a potência é a resistência vezes a sua corrente elevado ao quadrado. Agora, para se chegar a uma terceira equação da potência, antes de a gente fazer a substituição, eu vou novamente usar esse cara aqui, a primeira lei de Ohm. Por outro lado, eu vou isolar a nossa corrente. Novamente, pessoal, nós temos que potência é a tensão vezes I. Quem é a corrente? Corrente é a tensão dividido pela sua resistência. Vamos pegar esse carinha e colocar ele aqui. Logo, nós temos que a potência é igual a tensão vezes a tensão dividido pela sua resistência. Logo, a potência é a tensão elevada ao quadrado dividido pela sua resistência. Essa é a terceira equação da potência elétrica por efeito Joule. Agora que nós conseguimos chegar a 3 equações para o cálculo da potência elétrica, nós devemos ver uma relação muito importante da potência elétrica com a corrente, que é diretamente proporcional. Ou seja, a potência elétrica é diretamente proporcional à corrente elétrica. E isso significa que, para o mesmo aparelho, quanto mais corrente circula nesse aparelho,
maior vai ser a potência desenvolvida por ele. Então pensa que para o mesmo quanto mais potência você quiser, mais corrente deverá estar circulando neste nosso aparelho. E um exemplo bem clássico mesmo seria o chuveiro elétrico, do qual você deseja aquecer ele mais. Então você irá mudar a chave do verão para o inverno, do qual ele irá esquentar a água. E a consequência de ele se aquecer nessa mudança da chave é porque nós aumentamos a corrente elétrica que passa pelo chuveiro, que circula pelo nosso chuveiro elétrico. Outro exemplo é quando aumentamos o volume de um aparelho, de um som. Isso implica que nós estamos aumentando a potência desenvolvida pelo aparelho. Sendo assim, estamos aumentando a corrente elétrica que circula nesse aparelho. E te pergunto, meu jovem, como esses aparelhos conseguem fazer isso? Vocês têm uma ideia a respeito disso? Então vamos entender isso melhor. Quando eu estou mexendo na chave da posição do verão para o inverno, eu estou aumentando a minha corrente. E para fazer isso, eu tenho que diminuir a minha resistência. Mas eu chamo a atenção aqui de vocês para uma coisa. Veja bem, essa chave seletora do meu chuveiro elétrico, ele é um reostato. Ou seja, é uma resistência variável. Logo, se eu quero mais corrente circulando no meu chuveiro, no caso, mais no meu circuito, eu devo ter uma maior potência. E uma maior potência implica em mais aquecimento. De tal forma que a tensão do chuveiro é constante. E isso implica que eu devo reduzir a resistência, portanto, ao posicionar a chave do verão para a posição do inverno, eu estou reduzindo a minha resistência do chuveiro para aumentar a corrente. E com isso, teremos uma maior potência. Entretanto, não se engane achando que aumentar o aquecimento significa aumentar a resistência. Isso é o contrário, meu jovem. Se eu estou aumentando o aquecimento do chuveiro elétrico, é porque nós estamos diminuindo a sua resistência. Porque quanto menor for a resistência, eu tenho mais corrente circulando. E mais corrente implica em uma maior potência, mais aquecimento. E ao mexer nessa chave seletora, você estará alterando o comprimento do resistor. Isso implica ficar menor. Meu jovem, lembra que resistência é diretamente proporcional ao comprimento? Sendo assim, ao mudar a chave do verão para o inverno, isso significa que estou diminuindo o comprimento do resistor para ter uma menor resistência. Logo, nós teremos maior corrente passando pelo meu chuveiro e, portanto, consequentemente, teremos uma maior potência. Simples assim. Espero que tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em te ajudar. No mais é isso. Espero vocês na nossa próxima aula. Deixa aí o seu like, divulgue para outras pessoas e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Toda semana tem uma aula nova. Um grande abraço e fique com Deus.